Amém? Amém, vamos lá. Amém, para quem está ouvindo e para quem está aqui, nós vamos ministrar hoje uma palavra sobre cristianismo é ser e viver como um discípulo de Jesus. Vamos abrir em Atos 9, de 36 a 43, que diz assim: Havia em Jope uma discípula, por nome Tabita, nome este que traduzindo quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos de Pedro, que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorca fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. E dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. E isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Esse texto o Senhor me deu esta semana para que possamos ministrar o seguinte: cristianismo é ser e viver como um discípulo de Jesus. Um discípulo de verdade, uma característica de um discípulo de Jesus de verdade, é aquele que, como Tabita era, que ama na prática. Tabita, também chamada Dorcas, ela era uma discípula de Jesus. Ela cria em Jesus. Ela não tinha um cargo importante. Ela não era notável porque fez um bacharel em teologia ou porque tinha um cargo de renome na igreja que ela fazia parte, ou porque ela tinha muito dinheiro, talvez até tivesse, mas não era isso que fazia ela notável. O que fazia ela notável é que ela fazia boas obras e ela dava esmolas para quem precisava. O que fazia ela notável é que, como discípula de Jesus Cristo, ela entendia que uma fé sem obras é morta. Ela entendia que, pela fé, ela precisava expressar esta fé de uma forma prática. A prática do amor. Lá em Tiago fala que a fé sem obras ela é morta. É pela fé, somente pela fé, que nós conseguimos viver a vontade de Deus. É somente pela fé que conseguimos ser luz que vai brilhar a vida de Deus de forma prática. É somente pela fé que nós vamos expressar a vida de Deus nas nossas escolhas e no nosso proceder. A palavra de Deus diz que nós devemos andar na luz de Deus. E andar é uma ação, não é algo estático. Ah, eu ando na luz de Deus. Veja, eu brilho a luz de Deus. Não é algo esvoaçante. Andar na luz de Deus fala de algo prático, fala de ser luz no amor ao próximo, no suprir necessidades, no ajudar vidas. É algo prático. Isso te faz um discípulo notável. E quando nós escolhemos ser luz de forma prática, todos então vão poder ver Deus através do nosso viver de obediência e adoração ao Senhor.
Todos vão poder ver Deus no nosso escolher em viver em santidade de forma prática. Todos vão poder ver Deus nas nossas atitudes permeadas de pureza de coração. E todos vão poder ver Deus com a prática de boas obras movidas por amor e por compaixão. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 5. Evangelho de Mateus capítulo 5, olha o que diz. Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16. Diz assim: vós sois a luz do mundo. Não diz talvez vocês sejam. Vós sois, é uma afirmativa, a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. O que significa isso? Nós vemos lá em 1 Pedro que fala que nós somos uma cidade. A igreja, cada um de nós é uma cidade, uma nação santa, edificada sobre o monte que é Jesus Cristo. Isto é, você é luz e nunca vai ficar escondido se a sua vida for edificada sobre a rocha que é Jesus. Nem se acende uma candeia, versículo 15, para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Você foi criado para levar luz de forma prática a todos que habitam perto da sua casa. Isto é, casa, você, habitação de Deus. Onde você vai, Deus vai. E se você brilha a luz de Deus, se você é luz do mundo, como Jesus é a luz do mundo, e você é cristão, cristão é pequeno Cristo, então por onde você vai levar a luz de Cristo. Como? De forma prática, com escolhas práticas, com ações segundo o coração de Deus. 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Veja, a luz de Deus não brilha através de nós para que vejam quanto nós somos santos, para que vejam como a gente ora bonito, para que vejam como a gente louva melodiosamente. Não, para que vejam as boas obras e então glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O mundo precisa ver uma igreja que pratica boas obras, discípulos que praticam boas obras. O medo da caridade de outras religiões, ou o medo de viver o que se prega, que você é salvo somente pelas obras, levou a igreja a se encolher e achar que só é salvo pela fé. Mas nós vamos ver ainda hoje que só pela fé ninguém é salvo. O cristão ele é salvo pela fé e pelas obras. A fé liberta você da escravidão do pecado, mas você se mantém salvo pela prática de boas obras. E prática de boas obras não é só suprir necessidades não de outras pessoas, não é só dar comida, dar vestimenta, é isso também. Mas prática de boas obras é quando você não escolhe falar mal, quando você escolhe só bem dizer ao invés de amaldiçoar, quando você escolhe perdoar, quando você escolhe elogiar, ver sempre o melhor na vida do outro. Isso também é prática de boas obras. Abre em João, Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. Versículo
1 a 5 diz assim: caminhando Jesus. Jesus estava caminhando. Jesus sempre estava fazendo algo, ou orando, ou ensinando, ou falando, ou caminhando, ou impondo as mãos, ou orando por enfermos, ou expulsando. Ele nunca estava sentado e deitado numa rede e dizendo, ai... A única vez que nós vemos Jesus dormindo foi num barco. Certamente ele dormia, óbvio que ele dormia. Mas até o dormir dele tinha propósito. Ele estava dormindo num barco e até dormindo houve uma tempestade e ali ele soube ensinar princípios, até através do sono dele. Porque a vida de Jesus teve propósito. E nós, como cristãos, que damos continuidade ao ministério de Jesus Cristo aqui na terra, nós temos também que viver com propósito. Então diz em João 9, de 1 a 5, diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou os seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Até Deus realizava obras. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ele está fazendo um chamado para que façamos as obras de Deus. Mas são obras, são coisas práticas. Jesus, ele era e é a luz do mundo e nós damos continuidade a esse ministério de levar a luz de Deus. E quando brilhamos a sua luz, praticando boas obras, abençoando vidas, ensinando e vivendo a palavra de Deus. Vai lá em João 14, 12. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. João 14, 12 diz assim: em verdade vos digo. Presta atenção, toda vez que fala em verdade, presta muita atenção. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Está nítido aqui que nós somos chamados à prática de boas obras. Não podemos passar a nossa existência aqui na terra de forma calma, serena e tranquilo, sentado na rede, tomando um suquinho. Nós somos chamados a fazer diferença pela prática de boas obras. Abre lá em 1 João, lá no final, primeira carta de João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versículo 11 a 24. Diz assim, 11 a 24, vou ler. Vou ler bem devagar, porque esse texto para mim, pastora Patrícia, que estou falando com vocês, é um texto que mexe muito comigo. É um texto que é o âmago. Diz assim: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as obras do seu irmão eram justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Por quê? Porque amamos os nossos irmãos. Aquele que não ama,
permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Não precisa matar com uma faca ou com uma arma letal. Basta você odiar. E odiar é ausência de amor. Quando você se fica neutro, nem odeia, nem ama, na verdade você está odiando. Porque amar é ação. E quando você não age pelo amor, você está se omitindo. E quando você se omite, você odeia. E todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida de novo. E devemos dar nossa vida de novo. E devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Entende por que o inimigo estava resistindo? Ele não quer que isso seja uma prática no meio do povo de Deus. Porque o caminho de toda a lei é o amor. Continuando, versículo 19. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Quer ter o teu coração tranquilo e saber que está vivendo a verdade de Deus? Ame de forma prática aos seus irmãos. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos. Por quê? Por que vamos receber? Porque guardamos os seus, não os nossos, os seus, os de Deus, mandamentos. E fazemos diante de Deus o que lhe é agradável. Quando você escolhe guardar os mandamentos de Deus e fazer tudo que agrada a Deus, você só vai pedir aquilo que é segundo o coração de Deus. E é óbvio que ele vai atender. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo. Primeiro. Segundo, mesma igualdade. E nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. É mandamento, não é sugestão. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que Deus permanece em nós, pelo Espírito Santo que nos deu. Então, andar na luz é praticar o amor. Somos chamados a amar de forma prática, pois isso é andar nas obras que Deus já preparou para que andássemos nela. Por que Deus já preparou essas obras para andarmos nela? Porque todo amor e compaixão não é ideia sua, vem dele. Todo querer e realizar vem dele. Toda ideia vem dele. Nós somos apenas instrumentos nas mãos dele. Então, por isso que ele já preparou, nós só nos dispomos a viver o que já está preparado por ele. A prática viva de nossa fé, quando nós decidimos colocar a fé de forma prática, através do amor, nós vamos abençoar vidas e gerar vida de Deus. Abre lá em Tiago. Tiago, capítulo 2. Depois de Hebreus, você vai achar o livro de Tiago, a carta de Tiago, né? A epístola de Tiago, capítulo 2, 14 a 26. Olha o que diz.
muito lida, tão mal vivida. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiver carecido de roupa e necessitado de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o seu corpo, qual é o proveito disso? A igreja tem deixado de ler isso e de viver isso. É mais fácil impor as mãos e orar e pedir que Deus dê, do que você ser um instrumento para dar. É mais fácil pedir que Deus coloque alguém no caminho do irmão para que supra ele, do que você ser aquele que vai ser colocado no caminho. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Versículo 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Não tem como mostrar fé sem obras. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Não é nada demais você crer, até os demônios creem. Dizer que fé é porque crê que Jesus Cristo é Filho de Deus, até os demônios creem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante. O homem que diz que tem fé, o cristão que diz que tem fé, mas não vive uma prática de boas obras, é insensato. Versículo 21. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Quer ser amigo de Deus? Viva uma fé pelas obras. Mostre sua fé através de obras e serás amigo de Deus. Lembra? Jesus falou, eu tive fome e me deste comer, estava nu, me vestiste. Estava preso e foste ver-me, estava doente e foste visitar-me. Quando fizemos isso, mestre? Quando fizeste a um dos meus pequeninos. Cada vez que você deixa de fazer isso, você está deixando de fazer para Jesus. E a sua fé é morta. E diz aqui ainda, 24, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Vou ler de novo. Verificais, presta atenção, que uma pessoa ela é justificada por obras e não por fé somente. Olha o que eu falei no início. Ninguém é justificado só por fé, também é justificado por obras. 25, de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Lembra que ela escondeu aqueles que foram espiar a terra? Foi algo prático que ela fez. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. E essa prática da fé e amor, que fala de andar nas obras de Deus, ela é demonstrada. E ela demonstra o quê? Que nós somos nascidos de Deus, mas não só isso. Que conhecemos a Deus. Não basta ser nascido de Deus. Você precisa conhecer a Deus. Isso nada tem a ver com a religiosidade. Abre lá em 1 João 4,7. 1 João 4,7. 1 João 4, capítulo 4, versículo 7 diz assim:
Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama o quê? Uns aos outros. É nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama o quê? Uns aos outros, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Um frequentador de culto, um simpatizante do cristianismo, um frequentador de eventos, um inscrito no hall de membros, pode ser nascido de Deus, mas não conhece a Deus. Porque o discípulo que conhece a Deus, ele ama uns aos outros na prática. Existe uma frase da pastora Helena Tanuri, que ela tem colocado frases muito tremendas, e que eu vou citar aqui, eu vou ler para você. Ela disse assim: não quero apenas ser usada por Deus, porque Deus usa a mula, a pedra. Eu quero ser aprovada por Deus, porque os que apenas trabalham ouvirão: apartai-vos de mim. Chamam-no de Senhor, curam, profetizam, expelem demônios em nome de Jesus, mas ouvirão: fiquem longe de mim, eu nunca vos conheci. Ser aprovada, Deus falou ao meu coração, é quando você tem fé e faz as obras por amor e compaixão e não para aparecer ou ganhar pontuação diante de Deus. Porque esses que curavam no nome do Senhor Jesus, profetizavam, expeliam demônios, estavam querendo chamar a atenção para si. Olha como eu sou usado. Olha como os objetos que eu distribuo são poderosos. Mas no momento que você passa a ser usado por Deus, mesmo no anonimato, sem holofote, simplesmente por amor, por compaixão, por querer abençoar vidas, aí você é aprovado por Deus. A prática dessa fé que fala de andar nas obras de Deus, no amor de Deus, também demonstra que praticamos um dever e não uma sugestão. Continua lá em 1 João 4, versículo 11. Olha o que diz. Versículo 11. 1 João 4, 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Não é? Se quiserem, amem. Não, devemos. É um dever. Não é uma sugestão. Diz ainda no versículo, 1 João 4, versículo 21, olha o que diz. Ora, temos da parte de Deus este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. É um mandamento. Outra coisa que nós vemos é que Deus permanece em nós, e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Ainda em 1 João 4,12, olha o que diz. 1 João 4,12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, é uma condição. Você vive se quiser. É um mandamento. Obedece quem é inteligente. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o amor de Deus é em nós aperfeiçoado. Quer que Deus permaneça 24 horas em você, ame aos seus irmãos. Essa prática também demonstra, essa prática de amor demonstra que somos verdadeiros diante de Deus. 1 João 4,20. Ainda em 1 João 4,20 diz assim: se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê.
Nós precisamos ser abundantes na obra de Deus. E obra de Deus não é construção de templos bonitos, de cenáculos, de templo maior, menor, médio, pequeno, grande. Não. Obra de Deus é amar as vidas de forma abundante na prática. Abre lá em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre. Só quando está feliz? Não. Só quando está tudo bem? Não. Só quando eu estou animada? Não. Só quando eu estou com vontade? Não. E sempre, sempre é sempre, abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então é um trabalho. É um trabalho. Até orar é um trabalho. Amar não é caridade de autopromoção, mas é uma generosidade tamanha, movida pelo amor e pela compaixão que vem de Deus para fluir em nós e através de nós para outras vidas. Abre lá em 1 Coríntios 13, 3, capítulo muito conhecido, também tão mal vivido. 1 Coríntios 13, 3, olha o que diz: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Não é caridade por caridade. Não é fazer para que o que tua mão direita esteja fazendo, a esquerda saiba. Não é tocar trombeta diante de você: olha o que eu estou fazendo, coloquem holofotes, olha como ser bom, vamos fazer campanhas na televisão, quem pode dar tanto? Ai, fulano deu tanto. Eu já fui a cultos onde se levantavam vidas quem podia dar mais. Levante-se quem pode dar 1000, levante-se quem pode dar 500, levante-se quem pode dar 200, levante-se quem pode dar 100. O que é isso senão programa de auditório? E isso nada serve. O que serve é quando a sua mão direita faz, a esquerda não sabe. Porque a sua recompensa vem de Deus e não de homens. Essa foi a primeira característica de um discípulo que ama na prática. A segunda característica de um discípulo, e agora vai um pouquinho mais rápido, porque nós vamos agora nos manter só em Atos 9. Um discípulo que corresponde ao chamado de Deus. Que fase da sua vida nós estamos? Você está, eu estou. A fase que Deus está sussurrando, a frase que Deus já está falando, a frase que Deus já está, vamos? Ou a frase, ei, acorda! Já é tempo. Até quando nós não vamos corresponder ao chamado de Deus? Veja que Pedro era discípulo e apóstolo de Jesus. E ele foi enviado para Samaria. Abre lá em Atos 8. Vamos agora só ficar em Atos 8 e o 9. Mas mais o 9. Mas vamos ler agora Atos capítulo 8. Versículo 14 a 15. Olha o que diz. Atos 8, 14 a 15 diz assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Pedro foi enviado. E ele podia dizer, não, eu quero ficar aqui em Jerusalém. Você não sabe que os judeus não falam com os samaritanos? Estou fora, me deixa aqui, está tão bom aqui no templo em Jerusalém, o templo maior. Deixe-me aqui, não. Senhor,
Eles receberam a palavra, estão necessitados lá. O Senhor nos enviou, nós vamos descer para lá. Porque sair de Jerusalém para Samaria era descer, não era subir. Ninguém quer descer, todo mundo só quer subir. Mas descer também fala de praticar as obras do Senhor. Descer fala de observar aquele que ninguém observa. Amar aquele que ninguém quer amar. Ser instrumento para abençoar aquele que nada pode te dar em troca. Mas Pedro correspondeu ao chamado de Deus. E foi para Samaria. Lá ele orou junto com João por homens e mulheres para que recebessem o Espírito Santo. Depois ainda, lá em Atos 8, 20 e 21, versículo 20 e 21 eu não vou ler, mas ele enfrentou a fraude do Simão. Já preguei sobre isso, Simão mágico, que queria fazer os mesmos milagres que os discípulos estavam fazendo. Ele queria saber quanto ele tinha que pagar para fazer os mesmos milagres. E aí Pedro falou para ele que ele não tinha nada com aquele ministério, que ele era uma fraude. E que havia amargura no coração dele. Depois de Samaria, ele ainda voltando para Jerusalém, no caminho ele pregou para várias aldeias de Samaria. Ele evangelizou, pregou a palavra de Deus, diz em Atos 8, 25. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Depois de Samaria, foi para Jerusalém. De Jerusalém, Pedro foi para Lida, onde foi um instrumento para que um paralítico fosse curado. Você lê isso em Atos 9, de 32 a 35. Ele orou por um paralítico, Enéas, e ele foi curado. Lá em Lida ainda, fazendo a vontade de Deus, então Pedro é chamado para ir até Jope orar por Tabita, que é Dorcas. E a gente lê lá em Atos 9, de 38 a 39, voltando lá para Atos 9, de 38 a 39, diz assim: Pedro atendeu e foi com eles. No final do 38 fala assim: não demores em vir ter conosco. E o 39, Pedro atendeu e foi com eles. Aqui mostra um discípulo que não negava fogo, como diz o ditado popular. Que era pau para toda obra, como diz o ditado popular. Ele estava ali para fazer a vontade de Deus. Ele estava ali para ir e vir onde fosse necessário, para colocar a mão onde fosse necessário, para fazer o que Deus mandasse ele fazer. Se ele tinha que subir, ele subia. Se ele tinha que descer, ele descia. Se ele tinha que ficar, ele ficava. Ele se demorava mais alguns dias em uma casa, menos noutra. Ele estava ali. Era um viver correspondendo ao chamado de Deus. Quando estamos envolvidos em corresponder ao chamado de Deus, fazer a sua vontade, nos importando com vidas, uma a uma. Você vê no início Pedro pregando para uma multidão e milhares se convertendo. Depois você vê Pedro orando por um paralítico, orando por uma discípula. Porque para Deus, tanto a multidão como uma vida tem a mesma importância. Mas Deus viu em Pedro um coração disposto a ir e ver. E isso Ele precisa ver em nós como discípulos. Precisa contar conosco um coração disposto para ir e vir e fazer a sua vontade, a vontade soberana de Deus. E aí Ele vai nos colocando cada vez mais no centro da sua vontade. Mas se Ele não vê em nós um coração disposto, Ele não vai nos colocar no centro da vontade dEle, porque Ele precisa de homens e mulheres com um coração disposto. A terceira característica de um discípulo é um discípulo que entende a dor do outro. Não ignora a dor do outro. Mas também entende a necessidade de agir acima dessa dor pela fé em Deus para poder ajudar de fato na situação. Como assim? Vejamos. Pedro, quando chegou lá, a primeira cena que ele viu, viúvas que o cercaram chorando. Ei, Pedro, olha aqui as vestes que Dorcas fez, ela morreu, agora não tem mais jeito, Pedro, aquela mulherada. E mulher chorando é mulher chorando. Homem chorando é mais discreto, mas mulher chorando, imagina um monte de viúvas chorando ao redor de Pedro.
Mas Pedro não foi influenciado por aquele ambiente de tristeza. Ele reconheceu a dor daquelas viúvas. Ele não menosprezou a dor daquelas viúvas. Tanto que no final, quando a Tabita ressuscita e se senta e ele levanta a Tabita, ele manda chamar especialmente as viúvas de volta para mostrar a Tabita viva. Então Pedro não ignorou a dor daquelas viúvas, mas não se deixou paralisar na dor das viúvas. Não deixou que aquela tristeza, aquele ambiente de funeral paralisasse a fé dele, porque se ele paralisasse junto com as viúvas, ele não ia poder ser instrumento nas mãos de Deus para trazer a soberana vontade de Deus sobre a vida daquela mulher. Ele chorar com os que choram, tem um texto na Bíblia que nós devemos chorar com os que choram e rir com os que se alegram. Chorar com os que choram não significa se afundar na tristeza do outro, porque senão você não vai conseguir ajudar o outro. Não significa paralisar na tristeza do outro, mas é reconhecer a dor do outro como legítima, não julgar, não cobrar, mas cheio de compaixão, se dispor nas mãos de Deus para ajudar de forma prática, com o intuito de amenizar a tristeza e a dor do outro e tirar ele da paralisia, da morte emocional. Se dispor a ajudar o outro a se levantar na força que vem de Deus Pai. E é isso que Pedro fez. Pedro fez sair a todos, inclusive as viúvas, que estavam imensamente tristes. E seu objetivo não era excluir nem julgar ninguém, mas ele entendeu que Tabita, naquele momento, precisava de uma intervenção sobrenatural de Deus, que ia muito além de um choro emocional. Então ele mandou que todos se retirassem. Pedro, ele era um homem como eu, como você, um ser humano, tinha emoções. E se ele deixasse todos ali chorando, ele ia acabar chorando também. E naquele momento não podia ser assim, então ele mandou todo mundo se retirar. Então ele se ajoelhou e orou. E Deus o usou de uma forma sobrenatural. E aí Pedro orou. E quando Tabita voltou à viva, ele mandou chamar novamente as viúvas. Abre lá em Atos 9, 40 e 41, olha o que diz. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos. Por que falou pondo-se de joelhos? É religião? Só serve se for de joelhos? Não. É uma atitude de rendição, de dependência. Estava querendo mostrar que Pedro não era na força dele, era na dependência de Deus. Então ele orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou Tabita e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso mostra que Deus se importava com a dor daquelas viúvas, porque depois que o milagre aconteceu, ele mandou chamar especialmente as viúvas. Porque apesar de elas estarem entregues à tristeza, Deus viu o coração sincero daquelas viúvas, que elas verdadeiramente amavam Dorcas. E Deus se importou com a dor delas. Deus se importa com a nossa dor. Deus só não quer que nós fiquemos paralisados em nossa dor. E a última característica que nós vamos ver hoje, não a última de todas, a última hoje, é que o discípulo verdadeiro de Jesus Cristo, ele discerne e se dispõe em Deus, movido por compaixão, a ajudar vidas a se levantarem em Deus. Um detalhe muito importante está aqui, no versículo 40 e 41, novamente, de Atos 9. Aqui diz que Pedro se voltou para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. Só que Tabita não se levantou, Tabita se sentou. Se levantar é uma coisa, se sentar é outra. Então, no versículo 41 diz: ele olhou para Tabita: você não tem fé, não? Eu mandei você levantar e você sentou? Foi isso que Pedro fez? Tudo errado, eu mandei você levantar, você senta, agora você vai ficar numa cadeira de rodas. Foi isso que Pedro falou? Não. Então Pedro estendeu a mão para ela e a levantou. Sabe o que significa isso? Sensibilidade espiritual, compaixão e amor.
Porque a parte de milagre Deus fez, que foi ressuscitar Tabita da morte. Mas ela voltou enfraquecida, porque ninguém volta de uma morte com as suas forças totalmente restabelecidas. Ninguém está morto espiritualmente ou morto emocionalmente e volta de um supetão. Volta, mas precisa de ajuda. Precisa encontrar corações dispostos a estender a mão e ajudar essa pessoa a se levantar pouco a pouco até se firmar em seus pés. Até aprender novamente a andar com seus próprios pés. E nós que já somos discípulos já há um bom tempo no Senhor, estamos sendo instrumentos para estender as mãos e ajudar vidas a se levantarem. Que estão sentadas, não conseguiram sair da posição de sentada porque não encontrou corações dispostos para investir sua própria vida, estendendo a mão dia a dia para ajudar aquela pessoa a levantar e aprender novamente a andar com seus pés. Isso é a atitude de amor de um discípulo. Pedro mandou Tabita se levantar, mas enfraquecida ela se sentou. Então Pedro, cheio de compaixão, estendeu as suas mãos e ajudou Tabita a se levantar. Lembra? Pedro era um pescador inculto e bronco, que foi lapidado pelo Espírito Santo, se apresentou como um discípulo de Jesus, que sabia se compadecer, se sensibilizar e entender a necessidade de estender as mãos e ajudar o que está enfraquecido a se levantar em Deus. A compaixão de Deus nos leva a discernir que Deus faz o impossível, que é ressuscitar. Mas que cada um de nós precisa ser mãos nas mãos de Deus para ajudar vidas a se levantarem em Deus. E o desafio para você que está aqui hoje ouvindo de forma presencial e para você que vai ouvir através desta gravação, você é um discípulo de Jesus? Você é um discípulo que tem amado de forma prática? Você é um discípulo que tem entendido a dor do outro, mas não está paralisando na dor do outro, porque entende que você vai ajudar mais, trazendo a intervenção de Deus do que paralisando na dor do outro? Você tem sido um discípulo que discerne que Deus quer te usar para estender as mãos e levantar o outro? Você tem sido um discípulo que tem correspondido ao chamado de Deus? Ser discípulo é muito simples. É escolher viver para fazer a vontade de Deus sempre. De ouvir a voz de Deus sempre. De obedecer a Deus sempre. De andar no caminho que Deus mostra sempre. E nesse caminhar, Deus vai usar você para a glória dele, para abençoar vidas em cada situação, sem preguiça e sem medo. Que sejamos discípulos na prática. Amém? Deus abençoe você que está ouvindo essa gravação. Que você também seja um discípulo de Jesus Cristo, como Pedro foi, como o apóstolo Paulo foi, e tantos homens e mulheres o são. Amém? Em nome de Jesus. Amém.